Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Nós aqui estamos muito bem. E hoje nós teremos um bate-papo muito legal. Como de costume, né? Todos os bate-papos que nós estamos tendo aqui são realmente muito legais. Mas hoje nós vamos ter um bate-papo com o nosso irmão William. O irmão William que está caminhando aí conosco agora. E que tem uma bagagem bem legal. E tenho certeza que esse papo que nós vamos ter hoje, assim como os outros, vai ser bem construtivo, e tenho certeza que através dele, Deus ele vai abençoar muito a sua vida. Nós iremos falar sobre chamado da palavra, iremos falar sobre evangelismo. Então fique ligado aí que eu tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração. Esse bate-papo vai ser um bate-papo muito abençoado. Irmão William, a paz do Senhor Jesus. Se apresenta para os irmãos, irmão William. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite, Júnior. Estamos aqui para compartilhar algumas experiências a respeito da fé, do Evangelho, da Palavra de Deus. Amém, irmão William. Irmão William, o irmão nasceu aonde? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Já estou aqui em São Paulo um pouco mais de um ano. Ah, um pouco mais de um ano. Isso. E o que te motivou a vir para São Paulo? Primeiro por questões governamentais, né? A gente está passando uma crise muito precária na cidade de Fortaleza, e também conheci minha esposa já morava aqui em São Paulo, então ela me propôs a estar aqui e vendo a situação, né? Questão econômica, eu querer tentar a vida, prosseguir algo melhor, eu acabei acatando o convite, né, da minha esposa. Então vim para cá no dia 9 de dezembro de 2022 e me casei com ela, e até hoje estou aqui, né, bem feliz na presença do Senhor. Graças a Deus, que é o mais importante, né? Irmãos, o áudio tá bom? O áudio tá saindo legal aí? Tá saindo bacana o áudio? Tá dando para ouvir certinho? Bom? Amém. Então vamos voltar aqui para o nosso papo aqui. E de cristão, quanto tempo o irmão tem de cristão? Quantos anos o irmão tem? Eu tenho 31 anos de idade. 31 anos, que bênção. Quanto tempo o irmão tem de cristão? Eu tenho de cristão desde os meus 12 anos de idade, né, até hoje. Já quase que 20 anos. 20 anos. Na presença do Senhor. Bastante tempo, 20 anos Eu imagino que aí na caminhada deve ter passado por diversos processos. Sim, aí, né? Com certeza. Então, graças a Deus, como todos, né? O importante é estar firme como Jesus, né? O importante é estar firme. A gente viu o irmão montou um chamado aí na parte da palavra, né? Percebemos que Deus ele usa bastante o irmão na palavra. E aí, gostaríamos de saber como que o irmão começou a ministrar, né? Como foi o início, né? Como que o irmão começou, foi algo espontâneo, né? Aconteceu gradativamente, foi Deus meio que te mostrando, olha, eu quero te usar ali. Como que começou esse ministério na vida do irmão? Eu gostaria de falar um pouco do que aconteceu comigo na minha juventude. Houve um tempo que eu me afastei da presença de Deus e eu passei algumas situações muito delicadas na vida, né? E eu me lembro que eu via muitos escândalos na igreja, coisas que me decepcionaram bastante. Mas antes que isso acontecer, eu já criei uma paixão pelo estudo da palavra, pela obra missionária, criei um amor pela obra do Senhor, fiz muitas amizades, né, com pessoas também apaixonadas, e no decorrer do tempo, eu me deparei com algumas circunstâncias da vida que eu me afastei. Eu passei boa parte da minha adolescência no mundo, conhecendo as coisas do mundo, os prazeres da vida, e tudo isso foi me causando
mas que estava me fazendo me afastar mais e mais, né? Apesar das coisas que eu observei dentro da igreja. Então, eu dizia comigo mesmo, eu nunca mais vou ser um cristão novamente, não quero mais. Então, quando o irmão se afastou, o irmão já estava convicto de que o irmão não gostaria mais de voltar. Não gostaria devido mais. a todas essas coisas que o irmão viu acontecendo na igreja e que de uma certa forma desanimou o irmão. Exatamente. Eu via muitos escândalos e isso fez com que eu me afastasse cada vez mais. Então, eu me lembro que no ano de 2015, né, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu perdi um ente querido, muito amado, né, meu avô. Ele morreu. E foram acontecendo coisas que estavam mexendo com a minha mentalidade, coisas que estavam me desafiando a amadurecer. Mas mesmo assim eu não queria saber de voltar à presença do Senhor. Então, eu me lembro que uma certa vez eu comecei a ter uma crise forte de ansiedade, muito forte. E essa crise de ansiedade estava acabando mesmo com a minha saúde física, né? E eu sentia coisas que eu achava que ia morrer. Eu me lembro que certa vez eu escutei uma voz falando comigo, né? E essa voz falou assim: ó, se você partir, você sabe para onde você vai? Né? E a minha consciência pesava quando isso martelava a minha mente, né? Vamos dizer assim. Eu dizia consigo mesmo, né? Realmente, eu sei para onde eu vou. Então, começou a piorar essas crises, mas eu não queria saber de Deus, não queria mais saber de retornar. Então, eu me lembro que era no mês de junho de 2015, já no finalzinho, e eu tive uma crise tão forte que eu disse que eu vou ter que ir para o hospital, né? Falei com algumas pessoas da minha família para me levar para o hospital, porque eu não estava me sentindo muito bem. E era 11 horas da manhã, uma terça-feira, como eu morava sozinho com meu avô, ele chegou a falecer, eu estava sozinho na casa. Então eu entrei para dentro de casa, desisti de ir para o hospital. Eu entrei dentro do meu quarto, dobrei meus joelhos e eu disse para Deus: Senhor, eu me rendo. Né? Tudo isso que está acontecendo é o chamado do Senhor de volta para a presença dEle. Mas quando eu voltei, ali mesmo no meu quarto, eu me reconciliei com Deus, esperei ir para a igreja. Então, ali mesmo fiz minha confissão diante do Senhor, e quando foi à noite, eu fui para a igreja e Deus falou comigo. Né? Naquele mesmo dia, você se reconciliou sozinho dentro de casa, Isso. Foi para a igreja, naquele dia Deus falou contigo. Deus falou comigo no culto, através do pastor. Né? Então, mas quando eu pensei que as coisas iam melhorar, a batalha que eu estava enfrentando ficou cada vez mais intensa. Foi se intensificando. Para você ter uma ideia, foi um negócio tão intenso que eu cheguei a ficar ateu por uma semana. Você acredita? Ateu por um longo tempo, por uma semana. Por uma semana. Mas depois de ter voltado. Depois de ter voltado. E assim, querendo ou não, acho que naquele momento a cabeça estava uma bagunça, né? Isso. Às vezes estava muito bagunçada e é complicado mesmo quando você fica nessa situação. Né? Eu senti um peso muito forte no meu coração. Né? E esse peso, todas as vezes que eu pegava a Bíblia para ler, ou ia orar, eu sentia algo muito ruim dentro de mim. Eu não entendia o que era aquilo. Né? Eu dizia para Deus: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Eu creio na tua existência, eu creio que
o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. E todas as vezes que eu leio a Bíblia eu me sinto mal. O que está acontecendo? Eu não sabia, por mim mesmo, naturalmente, não sabia, mas eu acreditava que era um trabalhar de Deus. Então, isso durou uma semana. Eu me lembro, Júnior, que logo quando eu me converti, pouco tempo depois, eu tinha meus 12 anos de idade, eu desci as águas. Mas eu confesso que não foi na minha vontade. Eu não sabia o que era isso. O meu pai me levava para a igreja e eu fui praticamente obrigado a fazer aquilo. Então, parece que na minha vida ali nada mudou com esse ato. Então, logo quando eu voltei, comecei a passar esse processo, o pastor, ele dava os cultos de ensino, a doutrina, e certa vez ele começou a falar de batismo. Ele falou de batismo e disse do porquê que muitas pessoas desviam após o ato de descer as águas, ele explicou. E aquilo foi começando a martelar na minha consciência, a falar comigo. Eu comecei a me lembrar do porquê que tinha certas coisas que eu não conseguia me libertar, eu não conseguia me desprender. Exatamente porque quando você toma a decisão de se batizar, antes, o que é o batismo? A palavra batismo, no original grego do Novo Testamento, significa sepultamento. Você sepultar o seu velho homem. Você mata o pecado e você sepulta ele nas águas. Qual que é o problema de muitas pessoas se batizar e depois desistir da fé e desviar? Qual que é o problema? É porque quando essas pessoas vão se batizar, elas não mataram seus pecados, não se arrependeram verdadeiramente. Tem pessoas que vão se batizar ainda no ato da bebida, do cigarro, da prostituição, pessoas que carregam vícios de pornografia. Então a gente só pode sepultar o que está morto. Como que eu vou sepultar o que está vivo? Então esse foi o meu problema lá atrás. Então quando eu passei a ter consciência disso, que eu matei aquilo que estava me escravizando, e aí eu tomei a decisão de livre e espontânea vontade, de descer as águas de novo, o Espírito Santo me convenceu, e aí eu tive uma vitória que eu não tinha obtido antes. Então foi a partir daí que Deus começou a trabalhar na minha vida. E depois, eu me lembro que foi no dia 20 de setembro de 2015, foi um domingo, eu desci as águas, e depois daí muita coisa na minha vida mudou, bastante coisas. Quando o irmão voltou, o irmão até falou que ficou, acho que uma semana teu, basicamente. Isso. O irmão voltou, depois que o irmão voltou, quanto tempo o irmão ficou até a ser batizado? Logo que eu passei por essa crise, durante uma semana, eu não aguentava mais essa situação, e eu fiz o mesmo ato que eu fiz da reconciliação. Eu disse para Deus ali que eu não aguentava mais o que eu estava passando. Por incrível que pareça, eu senti uma mão forte entrando assim dentro de mim e arrancando uma amargura. Porque assim que isso acontece, eu sinto um alívio, uma alegria, um sentimento de euforia, Liberdade, Isso. Saí dali, fui tomar banho para ir para a igreja, glorificando a Deus, alegre, gritando. O pessoal da minha família viu aquilo e me chamaram de maluco, mas eu fiquei louco. Estava triste até ontem, agora está gritando. E agora está gritando, exatamente. Isso é coisa sobrenatural, Mas é isso, Então, muita coisa mudou depois do ato do batismo. Eu recebi uma nova mentalidade. Passei a me apaixonar mais pelas Escrituras. E uma das coisas que me inspirou
a entrar no trabalho evangelístico foi quando eu me aprofundei na biografia do apóstolo Paulo. A biografia do apóstolo Paulo me inspirou muito a chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Então foi daí que se iniciou o meu trabalho evangelístico. Que benção. A partir desse momento. E foi aí também que o irmão começou a ministrar? Foi nesse momento que o irmão começou? Antes de eu me afastar da presença de Deus, eu já ministrava. Meus 15 anos eu comecei a ministrar. A minha primeira vez que eu ministrei foi no ano de 2007, eu me lembro, né? 2007, no dia 27 de março, num culto de criança, era um sábado. A primeira vez, né? Não saí muito mal, não, né? A primeira vez foi bem, foi bem. Geralmente o pessoal na primeira vez tem gente que não consegue nem falar direito. Então você coloca de frente daquele grupo de pessoas, né? Um enorme grupo de pessoas. Isso. Aí começa a tremer perna, começa a dar um gelo. Exatamente. Comecei a falar de Davi e Golias, né? Para você ver como é as coisas. Eu peguei o texto de 1 Samuel, que é um texto gigante, capítulo 16. Né? Eu li quase todo esse texto. Para gastar os 20 primeiros minutos lendo, aí fica os 10 para falar uma coisa. Tática. Exatamente. Né? Mas, ao passar do tempo, as experiências eu fui, né, desenvolvendo, fui me aproximando de pessoas, mestres, né, da palavra do Senhor, pessoas que ensinavam. Eu fui aprendendo, né, certas coisas. Então, já nesse trâmite aí, eu comecei a aprimorar o ministério de pregação. Que benção. E isso, desde o começo, essa questão da ministração, você tinha já desejo em você de ministrar algo que você gostava, que você havia sentido que Deus havia colocado dentro de você, ou não? Foi algo que você percebeu que Deus foi te conduzindo, mesmo sem isso estar muito evidente dentro de você? Você acha que foi algo mais orgânico, natural, ou parecia que realmente Deus ele te conduzia para essa direção, nessa direção? Posso dizer que as duas coisas. Duas? Isso, as duas coisas. Pregação, eu sempre costumo dizer isso. Pregação não é profissão. E muito menos uma obrigação. Tem gente que se profissionalizou na palavra de fato. Infelizmente, a realidade no Brasil, nos Estados Unidos, né, nós chamamos aí de itinerância, essa questão de fazer da pregação um ato profissional. Infelizmente, isso se alastrou no país, né, e são poucos os que amam fazer isso por amor. Então, sempre costumo dizer que pregação não é profissão, e sim uma paixão. Você tem que ter um amor pelo que você faz. Não é um negócio, as pessoas têm tratado o ministério como um negócio, né? Exatamente. Que vai totalmente na contramão daquilo que Cristo ensina. Cristo ensina. Exatamente. Eu sempre costumo falar isso, né? Mas é a realidade, né? Deus há de tratar com cada um. Eu vejo pressão. Voltando aqui, prosseguindo o nosso assunto sobre o trabalho evangelístico, ficou bem claro que o começo, a mudança que eu tive após o meu batismo, coisas que me escravizavam foram ficando para trás, fui perdendo as vontades, né, pelas coisas do mundo, algo que para mim era impossível, né? E por incrível que pareça, lá atrás eu tinha perdido a credibilidade, né? Quando as pessoas me viram indo para a igreja com a Bíblia, a maioria dizia assim: ó, eu vou dar 2 meses para esse daí sair. Eu dou 2 meses. Isso já faz uns 10 anos. Por aí. Eu dou 2 meses. Passou 2, 3, 1 ano.
as mesmas pessoas que diziam que não daria 2 meses, chegaram e diziam: vai lá em casa orar no meu filho, né? Vai lá, o que Deus fez na tua vida, eu creio que vai fazer na vida dele também. Que bênção, né? Você ser exemplo para as pessoas. Exatamente. E Deus, por incrível que pareça, até pessoas dentro da igreja não acreditavam. Levei muitas palavras caluniosas, negativas, né? As pessoas viram que eu estava me empenhando, mas mesmo assim não acreditavam. Eu estava sempre presente ali nas orações, nos evangelismos da igreja, a gente evangelizava em grupo, toda segunda-feira à noite. Eu sempre estava ali, levando a palavra para as pessoas, mas tinham pessoas no meio que não davam credibilidade, e isso me machucava. Eu sentia um aperto no meu coração, um sentimento de desânimo, até que eu escutei mais uma vez o Senhor falando. E o Senhor dizia assim para mim: ó, não tenha medo, porque agora é comigo. Então essa palavra eu guardei dentro de mim. Guardei mesmo com fé, com fervor e confiei em Deus. Procurei vivenciar um dia por vez, né? E assim eu fui levando. Então, comecei a fazer propósitos de oração, de jejum. E quanto mais eu me aproximava de Deus, através desses atos, da leitura da Bíblia, da biografia do apóstolo Paulo, menos eu sentia vontade pelas coisas seculares, né? Do mundo, essas coisas. E eu dizia: Deus, eu quero mais do Senhor. Então, quando eu já estava bem engajado na igreja, já bem fortalecido, foi aí que eu aprimorei os trabalhos evangelísticos, né? E para mim foi uma paixão muito forte. E Deus me deu ousadia. Então comecei a fazer evangelismo no ano de 2016. Comecei a fazer evangelismos públicos dentro de coletivos, né? Comecei a fazer evangelismos nas madrugadas. Quando chegava o final de semana, a gente andava pelas favelas de Fortaleza e tinha muito baile funk. Eu juntava um grupo de irmãos compromissados comigo, de oração, e a gente parava baile funk, que eles estavam ali na curtição da noitada. Quando via a gente se aproximando, baixava o som: levem os irmãos, né? Vamos escutar a glória dos irmãos. E quando a gente colocava ali todo mundo para fazer aquele círculo, a gente entrava com a oração, com a palavra, e o baile parava ali, não acontecia mais nada, né? Então, chegava a nossa vez, né? E diversas vezes a gente fazia esses atos, né? O evangelismo na madrugada também foi uma paixão muito forte que eu tive. A gente encontrava pessoas necessitadas, crianças, né, de rua, e na maioria das vezes eram pessoas viciadas em droga, né? Sim. Nas favelas, a gente pregava o evangelho para traficantes com droga, com arma na mão, né? Tudo isso, Deus nos direcionava para os desesperados, né? Pessoas perdidas mesmo. Então, eu me senti muito feliz, né, fazendo isso, e esse fogo foi queimando dentro de mim. Então, diariamente, durante assim o dia, eu evangelizava quase que todos os dias, nos ônibus, né? Eu rodava toda a cidade de Fortaleza, e aos finais de semana a gente fazia esses trabalhos na madrugada. Esses evangelismos, é interessante isso, esses evangelismos que vocês faziam em transporte público, geralmente você fazia sozinho? Não, também era um grupo de irmãos que iam e evangelizavam nos transportes públicos. No transporte público, na maioria das vezes, eu ia sozinho. Aí chegava lá e eu começava a falar. Isso, eu tinha uma estratégia de evangelismo.
mas já por 2 vezes alguém foi comigo, né? Por 2 vezes alguém me acompanhava. Então, mas eu me lembro que das vezes que eu fui foi só 2 vezes. Então, o que acontece? Eu carregava comigo a Bíblia, eu carregava um pacote de panfletos, né? Aqueles folhetos que continham uma mensagem. Então, ali mesmo eu entregava para todos os passageiros, né? Um panfleto, dava para todo mundo. Todo mundo recebia de bom grado. E quando eu entregava ali os panfletos, eu levantava a voz, saudava com uma boa noite, boa tarde, seja qual fosse o horário do dia, e conseguia ali atrair a atenção, né, dos ouvintes que ali estavam. Júnior, recentemente aqui em São Paulo, quando eu vinha do trabalho para casa, eu sempre pego ônibus e eu presenciei um fato semelhante. Um rapaz jovem, novo, ele pediu licença, levantou a voz e começou a evangelizar, né? Eu estava ali escutando, só que eu vi um erro grotesco que muitas pessoas eu vejo que cometem, né? Talvez por falta de experiência, por falta de uma orientação. A ação de você fazer é até boa, mas muitas das vezes se faz a coisa certa da maneira errada. Né? Isso é um problema que a gente tem que evitar a todo custo. Qual que foi ali a situação? O rapaz começou a falar de Jesus, falar da Bíblia, falar de Deus, e na mesma proporção ele já começou a apontar os pecados das pessoas, a ofender. Qual que foi o resultado disso? Ele terminou sendo vaiado, né? Então, as pessoas quando vê essa cena, principalmente os cristãos, eles vão dizer uma coisa, todos eles têm esse mesmo pensamento. Estão perseguindo o pregador, né? As pessoas perseguem o pregador, as pessoas não gostam de ouvir a palavra, é o fim dos tempos, mas não é por aí. Não é por aí. Porque o que eu já vivenciei, eu nunca passei por uma situação dessa, né? Então, como eu falei no princípio, se você não tiver uma orientação, uma preparação para aquilo, não adianta você querer forçar. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. Às vezes, a questão às vezes também não é nem não é nem aprovação, talvez, né? Porque às vezes não é nem isso que a gente busca, só que querendo, a gente tem que ter de fato um cuidado com a forma que a gente fala, porque às vezes a forma que a gente fala pode fechar portas para nós, né? Imagina, você está sempre evangelizando uma pessoa. Se você chegar nessa pessoa e for agressiva, você acaba fechando uma porta e você já não tem mais acesso a evangelizar. Então, realmente, eu acho que às vezes o que falta é isso, né? É essa maturidade, alguém que direcione, porque tem algumas palavras que a gente sabe que realmente não são legais, né? Você vai, por exemplo, às vezes na Praça da Sé, o cara tá falando que fulano vai pro inferno, você e tal, e de uma forma tão agressiva que as pessoas não querem ouvir. Não é que a gente vai encobrir a verdade, mas a gente tem que saber que a cada momento tem uma forma de ser falado, né? Jesus teve um momento que ele ficou nervoso e arrebentou com tudo, mas teve outros momentos que ele falou de forma mais mansa e talvez falte para algumas pessoas o feeling, né, de saber como agir em cada momento. Talvez essa pessoa não tenha sido muito bem instruída, né, na forma que ela falou, como você disse, uma forma meio agressiva, né? Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Vamos falar um pouco da história de Bíblia, né, dos evangelhos. Jesus vai contar a parábola do semeador. Para quem que ele estava falando? Com certeza, a maioria do seu ouvinte, do seu auditório, eram agricultores. Então, quando ele fala que o semeador saiu a semear, qual é o agricultor que não vai entender? Quando Jesus fala da parábola da rede, né, a maioria ali eram pescadores.
Então ele sempre lançava uma mensagem de acordo O público, né? com a cultura do seu ouvinte. É isso? Quando Jesus vai sentar na roda dos pecadores, à mesa, e perto deles estão os fariseus, aí você percebe que ele vai lançar uma mensagem de acordo com a ocasião que está acontecendo. Você vê, ele fala a parábola do filho pródigo, né? O filho que se perdeu. Então, tanto para o filho pródigo, para aqueles pecadores que estavam ali, a maioria ali eram marginalizados, né? Que é o caso de prostitutas, publicanos, que são os cobradores de impostos, as pessoas mais pobres, né? Que se assentavam porque amavam ouvir Jesus falar. E os que desprezavam, que estavam ali para procurar algum erro, eram os fariseus. Então, para poder mexer com a consciência dos fariseus, aí ele falava do filho mais velho, né? Aí ele, no mesmo contexto, ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Então, nessas circunstâncias, Jesus ele usava de estratégia. E por quê? Porque a obra missionária é isso. A preparação é essa. É você saber que o ambiente que você está falando, pregando, não é o culto de uma igreja. É um local de pessoas que vão olhar para você com desprezo, porque não gostam, ou vão te receber bem, você não sabe, você não conhece ninguém ali. Você está falando com um grupo de pessoas que não está nem aí se vai te ouvir, se não vai, né? Então, o primeiro passo que a gente deve observar, ter em mente, é essa questão. Importante. Exatamente. Essa questão ela é primordial na obra evangelística. A gente tem que ter esse cuidado, como a gente vai tratar as pessoas, porque nem todo mundo pensa igual. Com certeza. Imagina o rapaz vai sair daqui para pregar a palavra, para gente ter que pregar a palavra, e acaba indo preso, porque cometeu algum crime, né? Exatamente. Às vezes é um crime de falar de uma forma que não deve, com pessoas que não devem falar. Porque a gente entende o que a Bíblia fala, mas nós entendemos que tem que saber como, quando e onde, e a forma também de pregar, né? Então às vezes as pessoas acabam sendo muito agressivas, às vezes podem cometer até crime, né? Dependendo da forma que falam, né? Você pode até me perguntar, como que a gente faz para cativar as pessoas? Uma das coisas que eu usava, das estratégias, quando você for abordar ali, as pessoas amam ouvir histórias, ilustrações, né? E quando as pessoas estão ouvindo, aí você entra com a moral da história, que é a mensagem. E a pessoa ela vai se autoconscientizar. Por quê? Porque aquela história mexeu com ela. Vou dar um exemplo. Natan chega até Davi. Quem era Natan? Quem era Davi? Né? Davi era um rei. Qualquer palavra que Davi dissesse, qualquer ordem que ele desse, alguém obedecia. Então nós sabemos que Davi cometeu um pecado e Natan foi até ele. Mas temos que ter em mente que Natan não foi direto na ferida de Davi. Já pensou, Natan chega lá, Davi, tu está em pecado, tu fez isso, aqui. O que Davi ia pensar? Cara, tu está me julgando, tu é doido? Guarda, aqui. Mata esse homem aqui e prende ele. Tira esse homem da minha frente. Né? Mas não. Natan chega com uma história. Davi, havia dois homens, um rico e um pobre. Né? E o homem rico, ele tinha várias ovelhas, gados, junta de bois. E havia um homem pobre que não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma pequena ovelhinha que ele cuidava.
E ele tinha como uma filha, comia junto com ele na mesa. Né? E um certo dia, um certo viajante passando ali, naquela cidade, resolveu se hospedar na casa do homem rico. E o homem rico, para poder dar de comer, né, querendo oferecer um banquete, não queria matar nenhum dos seus bois, foi até a casa do homem pobre, pegou a ovelhinha dele, e matou e fez um banquete para o viajante. Diz o texto que a ira de Davi subiu, né, e disse que aquele homem era digno de morte. Só que Natan estava traçando uma situação para poder chegar até a consciência de Davi. Então você vê que o ouvinte da mensagem se auto-julgou. É isso o objetivo da pregação. Esse é o objetivo do trabalho evangelístico. Era isso que Jesus fazia. Então o problema é que a gente encontra muitas pessoas despreparadas que quer fazer a coisa certa da maneira errada e acaba entrando em problemas. Realmente essa questão de você trazer a consciência da pessoa e fazer a pessoa refletir. Exatamente. Porque se você chega apontando, às vezes você fecha uma porta e você perde o acesso àquela pessoa. Mas dependendo da forma que você fala, você consegue fazer a pessoa refletir de uma outra forma sobre o tipo de vida ou as atitudes que ela comete. Então acho que realmente tem muito a ver com isso também. Você saber como falar, saber como chegar, saber como não fechar uma porta, saber como cativar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham interesse de ouvir o que você quer falar, porque você está falando de Jesus e falar de Jesus é melhor do que dar R$1 milhão para a pessoa, porque R$1 milhão uma hora acaba, mas falar de Jesus quando ela aceita é ter a vida eterna, viver para sempre num lugar muito melhor. Então tem que saber como fala, né? Isso é extremamente importante. Né? A pregação, existe uma ponte, que a gente chama de o arco da pregação, que faz uma ligação entre dois mundos. Quais são esses dois mundos? É o mundo do ouvinte e o mundo da mensagem. E quem é que coloca essa ponte entre esses dois mundos? O mensageiro. Né? Então a maneira que você vai trabalhar é a maneira que você vai construir essa ponte entre os dois mundos, que nós chamamos de arco da pregação. E o conhecimento acerca disso é o que é primordial na área evangelística. Né? Então, usando esses parâmetros, esses métodos, quando eu fui me aprofundando na biografia do apóstolo Paulo, como que Paulo abordava as pessoas, como que ele se relacionava, né, com as pessoas, e isso foi me trazendo mais experiências de acordo com isso. Deus foi muito gracioso, né, nos nossos trabalhos. Eu tive o prazer das pessoas no final chegar para mim e dizer: cara, eu estou desviado, faz um tempo que eu ouvi tu pregar aí, eu vou voltar. As pessoas às vezes batiam palma, porque entendia, né, o real valor da mensagem. É Cristo que está sendo ali apresentado, né? E não um juiz carrasco que sai apontando todo mundo. Então Cristo, ele tem que ser o alvo principal, o seu amor, sua graça, o seu perdão, a maneira que ele trata cada um de nós. Isso fazia se aproximar mais de Deus, eu sentia Deus mais perto de mim, eu sentia mais sensibilidade na oração, eu sentia mais quebrantamento também na oração. Isso é uma das coisas que a gente precisa buscar. E não é nada melhor do que sentir Deus perto da gente, uma coisa que o mundo não conhece. O mundo não sabe o que é isso. Então, esse sentimento que o mundo não sabe é o que a gente leva para eles. E é isso que vai fazer a diferença. A diferença vem através disso. Então é isso. Havia manifestações espirituais também, né? A
acontecia diversas vezes, pessoas manifestavam, mas a gente não corria atrás disso. A gente corria atrás da salvação das pessoas, né? A questão das manifestações são secundárias, consequências do que acontece, né? Sim. Mas a nossa prioridade era pregar mesmo o evangelho. Sim. Tem um ponto também que é muito interessante quando nós falamos de evangelismo, é que a gente entende que quando nós vamos para a rua, quando a gente chega num lugar, a gente encontra pessoas de perfis diferentes, né? Tem pessoas que o problema dela é mais físico, tem pessoas que o problema dela é vício, outras o problema é mais naquela parte psicológica, talvez uma depressão, desânimo. Você encontra pessoas que são mais, talvez nervoso, um perfil mais, né, pessoa mais brava ali, pessoas que são mais calmas, pessoas que são mais receptivas à palavra, outras não. Quando nós saímos para evangelizar, tem um padrão de abordagem que se usa, que ele serve para todos os perfis, ou para cada perfil você cria um padrão de abordagem diferente, né, entendendo ali o perfil da pessoa? Como que funciona isso? Quando você saía, você tentava identificar primeiro isso na pessoa, ou para todas as pessoas você chegava de uma forma meio que genérica, e a partir da conversa você identificava, e você meio que direcionava, você ia falar, como que funcionava essa parte, né? Assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, verso 17, ele diz: fiz-me louco para os loucos, sábio para os sábios. O que acontece? Tem situações que a gente trabalha assim, de maneira diferente. Eu vou abordar um viciado em drogas como eu abordo católico, espírita, né? São maneiras diferentes. E aí a gente pede a direção do Espírito Santo. Então, assim, a oração e a direção do Espírito Santo também é uma das coisas mais relevantes que a gente precisa ter em mente e precisa buscar. Não podemos fazer da nossa maneira. Vou dar um exemplo que aconteceu no trabalho evangelístico. Encontramos um cidadão. Sabe aquela pessoa que você evangeliza ela e ela acaba te evangelizando? Não acontece isso? Então, a gente encontrou um cidadão e estava com a latinha de cerveja na mão, né? E a gente parou para falar com ele. E ele acabou que evangelizando a gente. Conhecia mesmo de Gênesis, Apocalipse, e falou da exegese dos textos, mencionou até os puritanos, falou de Calvino e Arminio. Todo conhecimento histórico. Conhecimento histórico, sabe? E depois mencionou Spurgeon, as obras de Spurgeon. A gente só escutando o cara, né? Na mesma hora, o Espírito Santo, que não se deixa levar por nada dessas coisas. Não se impressiona. Não se impressiona. Humano, né? Isso. E não deixa seus servos sair por baixo. Envergonhado. O Espírito Santo fala o seguinte: pergunta a ele, se ele morrer hoje, para onde ele vai? Com todo esse conhecimento, você sabe para onde você vai? E a pergunta foi essa: meu amigo, se o senhor morrer hoje, o senhor vai para onde? Ele baixou a cabeça, olhou para a latinha da cerveja, jogou fora. Ele disse: eu vou para o inferno. E aí ele esmoreceu. Isso me fez lembrar o rico da parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Porque o rico, quando ele chega num lugar de tormentos, quando ele ergue os olhos e vê Abraão, a Bíblia diz que ele grita e ele clama dizendo: Pai Abraão. Ora, se ele chama Abraão de pai, é porque ele conhecia a letra, né? Ou seja, conhecendo a letra, onde é que ele foi parar? Então, a mesma coisa aconteceu nesse dia, né? Esse rapaz. Por incrível que pareça,
quando a consciência dele pesou, que ele mesmo se auto-julgou para onde ele ia, uma semana depois, estávamos evangelizando, passamos em frente a uma igreja e vimos uma família. E a primeira pessoa que a gente viu era esse cara. Que benção essa. Mas é real, né? O diabo ele não se assusta com o que você sabe. Ele se assusta com o que você vive. Você vive, exatamente. Não adianta você saber se você não tem uma vivência, porque o que nós mais temos aí são pessoas eruditas, né? Cheias de conhecimento, e que no final, irmão, usa talvez para negócio, para lucrar, para ganhar dinheiro, né? E aí esse conhecimento todo aí, se ele não é aplicado, se você não aplica, realmente não vale de nada. Então, respondendo a pergunta, para cada pessoa com gênios diferentes, há sim um tipo de estratégia. Essa estratégia ela é dada por Deus. Benção. E também, querendo ou não, a experiência te traz um pouco isso também, né? Sim. Deus nos dá, mas aí você vai vivenciando, você fala uma vez, fala outra. Essa experiência acaba também te fazendo ter uma noção mais ou menos de onde direcionar com cada pessoa, né? Por isso que é importante, quando a pessoa vai evangelizar, estar sempre com alguém mais experiente, né? Alguém que já vivencia. Teve uma situação que nós fomos na Cracolândia, e aí veio o pessoal do Rio, né? Veio o pessoal do Rio de Janeiro e tal, que evangelizava, nunca tinha ido, né? E aí o pessoal foi lá para Cracolândia com a gente. E aí quando chegou lá, o pessoal, um rapaz estava com a gente e falou, olha, não faz dessa forma, vai desse jeito aqui e tal. A mulher falou, não, no Rio a gente entra em favela, tudo também a gente sabe como que faz. Quis fazer do jeito dela. Quando a mulher chegou lá no centro da Cracolândia, ela começou a abrir os negócios, começou a vir um monte de gente para cima dela, ela começou a pedir socorro, porque ela não sabia, né? O pessoal começou a puxar os negócios e tomar. Então, moça, vocês têm que entender que para cada lugar, lá no Rio de Janeiro, tinha na favela um problema, uma forma de fazer. Aqui é outro, como se eu for daqui para Fortaleza, talvez tenha uma situação em um lugar que a forma de agir também é outra, né? Então é sempre bom você estar com pessoas que têm experiência naquela região, naquele lugar, justamente para você não entrar numa situação complicada, né? Então, e essa experiência vem conforme você vai fazendo, né? E é muito bom você entender a cultura, né, dos ambientes. Isso é de suma importância. É primordial você saber cultura, né? Aconteceu uma situação meio deselegante, se não me engano foi no norte, do Rio Grande do Norte, né, lá no nordeste do país. Um pregador estava pregando, não era evangelismo, era culto, e ele disse o seguinte, ele na pregação dizia que o crente é tratar na peia. Só que na nossa linguagem, né, cearense, nordestina, o que é peia? Peia é porrada, né, se apanhar. Então ele quis dizer isso, né? O crente é tratar na peia. Só que as pessoas olhavam umas para as outras, tipo escandalizadas, né? O pastor fechou a cara e ele prosseguiu. E no final, o pastor chegou para ele e perguntou: não, o que é peia? Você está falando aí? Pastor, peia, pastor. O crente é para dar porrada, apanhando nele. Aí o pastor, irmão. Aqui tem um significado, meu irmão. Irmão, aqui, peia, é o testículo do jumento. Ele disse desse jeito. Então, para ele. Falou para ele, né? Então, cada região tem a sua linguagem. Se você tem uma linguagem assim, pejorativa, né, que é usual, como esse caso, não leve para pessoas que não têm, porque lá pode ter um significado que às vezes você nem conhece. Está entendendo? Então é um dos cuidados que se deve ter quando você vai para outros lugares. Não use certo tipo de linguagem que lá você desconhece. Porque tem coisa que é muito regional também. Exatamente. Né? Se você chegar na Bahia e dizer que
comeu um frango, o frango leva homossexual. O que vão falar de você? Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Essas questões é muito importante ter esses cuidados. Porque cada região tem o seu vocábulo. Do Brasil. Exatamente. É um país de, como dizem, proporções continentais. Então você tem muito vocábulo que é de uma região e que na outra tem outro significado. Então é muito importante também ter cuidado com isso, né? Entender antes de você falar. É por isso que também é importante você conhecer bem o território que você está, né? Andar com pessoas que são experientes naquele território, justamente para você não cometer algumas gafes, né? Exatamente. Que acabam sendo complicadas. Irmão William, o irmão está com a gente, já chegou há um pouco tempo com a gente. Como o irmão se vê, né, a curto prazo? Como que o irmão se vê, sei lá, sei lá, 1, 2, 3 anos? O irmão se vê, gostaria de me aperfeiçoar mais na palavra, queria estar mais envolvido na parte do ensino, do evangelismo. Como que o irmão se vê a curto prazo? Quais são os objetivos do irmão? Bem, eu cheguei aqui em São Paulo e o ensino foi uma das coisas que mais me motivou a prosseguir na obra de Deus, na presença de Deus. Além dos evangelismos, eu costumava ensinar, porque eu sempre fui um estudante da Bíblia, sempre gostei de história, né? Isso me motivou bastante. Então, eu cheguei aqui em São Paulo sem ter nenhum conhecimento, só eu e a minha esposa, não tenho família aqui, fora ela. E eu visitei algumas igrejas aqui no Jardim do Rosana, e nessas igrejas eu não me identifiquei, né, devido aos seus dogmas, costumes, não bateu com a minha mentalidade de fé, minhas crenças. E eu comecei a ir para uma igreja pentecostal, né, também aqui no Jardim do Rosana, e eu passei alguns meses lá. O pastor conversou comigo, gostou de mim e pediu para que eu auxiliasse um irmão no estudo de ensino, né? Porque eu falei para ele que trabalhava nessa área, então comecei a auxiliá-lo e comecei a trazer um ensino bem simples, um estudo bem maduro, né, para a igreja. Então foi acontecendo algumas coisas que o pastor não gostou muito, né, se desgostou, e devido a esses problemas eu acabei saindo de lá. Então foi aí que eu conhecia que a igreja presbiteriana renovada, de Jardim Valquíria. Antes de eu me congregar aqui, eu já morava aqui no Jardim Valquíria, próximo na rua Jorge Fernandes. E passando aqui em frente com a minha esposa, eu vi a igreja, né? Eu percebi que a igreja gosta muito, é muito habituada com a palavra de Deus, né? Com o ensinamento da Bíblia. Então eu fiquei curioso para conhecer. Tive o prazer de conhecer o pastor Damião. O pastor foi na minha casa, conversar comigo, com a minha esposa, ver quais que eram minhas expectativas, que tivemos ali uma conversa bastante feliz, tranquila, uma conversa bem madura. Então ele me confiou, né, alguns trabalhos, de poder ministrar algumas pregações. Está levantando agora um ensinamento lá na igreja do Vera Cruz, né, para poder educar as pessoas que estão chegando agora, né, a conhecer mais de perto um ensino mais prático da palavra de Deus. Então, as minhas expectativas são essas. Eu quero falar aqui, aproveitando, a realidade do evangelismo em relação ao ensino, né?
Júnior, hoje nós estamos vivendo um tempo que, infelizmente, é preciso evangelizar os evangélicos. Verdade. Antigamente a gente batizava os convertidos, hoje tem que converter os batizados. Situação. É uma situação muito triste, né, na igreja. A gente vê muitas pessoas habituadas com certos misticismos, habituadas com certo sincretismo, né, trazendo para as suas vidas coisas que a palavra de Deus ela reprova. Então a gente vê muitas pessoas habituadas num sistema emocional do que com a genuinidade da fé cristã, né? As pessoas não estão mais se habituando nos frutos do Espírito. Elas buscam coisas que satisfaçam seus egos emocionais e se esquecem de buscar uma mudança para as suas vidas. E hoje eu vejo que Deus está levantando pessoas para poder reverter essa situação, né? Aí vem uma questão: por que Paulo era chamado de louco? Por que Jesus era chamado de impostor no meio da sociedade? Porque o trabalho que eles exerciam era poder abrir a mente das pessoas, né? Então isso foi uma das coisas que me fez eu me afastar de certos ambientes. E eu dou graças a Deus por estar aqui, porque eu encontrei pessoas que felizmente pensam como eu, né, nessa questão aí da área evangelística e do ensinamento. Então, a minha meta, tanto a curto como a longo prazo, é poder aperfeiçoar mais e poder trazer o maior número de pessoas que cresçam em uma fé e uma cristandade sadia. Importante. Falando assim, como você disse que é a longo prazo também, mas nesse quesito longo prazo, você tem algum sonho, por exemplo, um dia pastorear, ou não sei, sair para missões? Você tem algum objetivo assim, ou é algo que você fica muito assim na dependência de Deus? Onde você quiser me colocar, ali eu vou? Como que o irmão vê, o que o irmão pensa, né, a longo prazo? Antes de eu chegar aqui, quando eu saí da outra igreja que eu estava, eu combinei com o irmão, né, da gente entrar em oração, pedir uma direção de Deus, de poder começar com uma pequena escola, uma escola de ensino, e montar um grupo, né, um grupo de família, e poder atrair pessoas, né, que estavam ali perto da gente, para poder a gente trocar umas ideias a respeito da Bíblia, trazer alguns ensinamentos. Eu coloquei em oração, né? Eu ainda espero em Deus, se esta for a vontade dele, de poder um dia tomar a frente do Ministério de Ensino, né? Para poder trazer a verdade para as pessoas realmente entender o que é o significado da fé, né? E não de uma mera cristandade aí que as pessoas estão habituadas a viver, né? Mas explicar para as pessoas o que é o Evangelho de Cristo, qual que é o valor do sacrifício de Cristo, para que ele veio, para que ele morreu, né? Para que ele trouxe esse favor imerecido para nós, porque as pessoas elas precisam entender isso. Então, assim, é uma série de coisas que, se a gente for explicar, eu acredito que vai levar a noite inteira, né? Mas, resumindo, o mesmo trabalho que Cristo desenvolveu durante sua vida, o apóstolo Paulo, é o mesmo que eu pretendo, né, debaixo da sua graça e misericórdia, poder exercer. E levar isso até que ele volte, né? Esse é o nosso objetivo. Amém. Para a gente poder finalizar aqui, né, imagino que algumas pessoas estão nos acompanhando e outras vão também acompanhar, né, depois ali pelo Instagram, que vai ficar ali no
acho que no feed, né? No feed que fica. Depois fica no feed, vocês vão acompanhar. Para essas pessoas que vão acompanhar. Qual o conselho que o irmão dá para quem está começando agora na questão do evangelismo, né? Ou sentir, ter vontade, às vezes a pessoa está perdida, não sabe como fazer, ou começou também, mas não tem muita experiência, está um pouco perdido, né? Qual conselho que o irmão daria para essas pessoas que querem seguir essa parte do evangelismo, né? Mas que estão meio perdidos, não sabem por onde, como, né? O que fazer? Qual conselho que o irmão daria para essas pessoas? O conselho que eu dou para essas pessoas é, primeiro, busque ter amor pela sua vocação, paixão acima de tudo, e amor a Cristo. São duas coisas que é preciso: você ter amor por Cristo e amor pelas almas. Se você não tiver amor pelas almas, não adianta você querer insistir. Então, o sentimento de amor é o que nos motiva, primeiro de tudo. E, segundo lugar, buscar uma preparação, né? E um estudo que eu aconselho as pessoas a buscarem é o estudo homilético. O estudo que você vai se aprimorar na arte da palavra, na arte da oratória, na arte de você saber como conversar com os ouvintes, como conquistar as pessoas. Essa é a questão secundária. Mas, em primeiro lugar, busque amor por Deus e amor pelas almas. Esse é o conselho que eu dou. E as demais coisas, o Espírito Santo vai aos poucos, vai trabalhando, vai lhe mostrando, vai colocar pessoas do seu lado que também amam, né, missões, amam aí o estudo da palavra, amam a pregação do Evangelho. E tudo isso basta, Júnior, pelo sentimento que a pessoa tem. Não adianta você querer ingressar em uma vocação se você não ama aquilo que você está disposto a fazer. Então, repetindo, amor por Deus, amor pelas almas e uma preparação. É importante você ter amor, realmente é muito importante, porque acontecem muitas coisas, né? A gente está inserido também, trabalho muito com essa questão do evangelismo, acontecem algumas coisas que deixam a gente chateado de vez em quando. Assim. Se realmente você não tiver amor, você acaba não tendo muita motivação para você continuar. Por exemplo, você chega, né, com uma pessoa, você tira do seu tempo, pega o seu domingo que você podia estar com a sua família, para pegar um rapaz que é dependente químico, levar no centro de recuperação, você quebra todo o planejamento que você tem com a sua família para fazer isso, leva o rapaz. Aí quando você chega aqui, você percebe que o rapaz saiu primeiro que você, tá? Chegou primeiro que você. O rapaz que era para ficar internado, quando você chega aqui, ele já chegou primeiro que você, que não quis saber de nada. Então, acontecem muitas situações, né? Mas realmente, quando você tem amor pela alma, quando você tem amor pela vocação, amor a Deus, mesmo essas situações podem até te chatear, mas não te desmotivam. Então, fica com essa palavra, meus irmãos. Amor pelas almas, amor por Jesus, você que está começando. Cuida, você gostaria de deixar alguma consideração final para os irmãos aí que estão nos assistindo? Uma consideração final. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É a primeira vez que eu estou participando, né, aqui no podcast com o Júnior. Quero deixar meus agradecimentos. Prazer ter conosco. Meus agradecimentos ao Júnior, à comissão aqui, a nossa produção, né? A irmã Stephanie, ao Bruno, que trouxe esse convite para mim, e a irmã, né? Esqueci o nome dela, Jennifer. A irmã Jennifer, né? E Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos mais vezes, se Deus quiser, trocando experiências, né? Estaremos trocando experiências, falando do amor de Cristo. Eu espero que você que está nos assistindo também nos visite para conhecer o nosso trabalho mais de perto, conhecer nossas experiências, poder
conversar com a gente e juntos a gente poder participar desse momento tão maravilhoso. Então, Deus abençoe a você, toda a sua família. É isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Espero que tenha sido muito construtivo esse papo para vocês e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém?